Beleza. E aí, para finalizar, uma aplicação muito interessante. Será que eu consigo usar essas mídias sociais para criar um mapa cultural do mundo? Ou seja, a gente tem um mapa geográfico, mapa político, né? Então tem as fronteiras entre Brasil, Argentina, né? Europa, né? Alemanha, França, eu tenho esse mapa político. Será que eu consigo identificar um mapa cultural? Ou seja, traçar uma fronteira, olha, essa região do Brasil tem essa cultura, essa região tem outra cultura, consigo fazer isso? Bem, tem gente que já fez isso, tá? Então, esse projeto, World Value Survey, o que eles fizeram? Em 30 anos, né, em dezenas de anos, eles saíram distribuindo questionário, né, umas pencas de questionário, para as pessoas responderem. Então, você fuma, você é religioso, você crê, você é espiritual, você interrompe as pessoas enquanto elas falam, vários questionários, várias perguntas para elas responderem. Tá? E aí, isso durante 30 anos. E a partir dessas respostas, eles criaram esse mapa daqui do mundo. Né? Então, conseguiram colocar juntos, né, aqui, ó, a Irlanda, os Estados Unidos, o Canadá, como os English Speaking, é o nome, né, desse grupo que ele deu. Aí eu tenho a Europa Católica, a América Latina, que estamos nós aqui, o Brasil, a Argentina, o Uruguai, né, o Uruguai, na verdade, está aqui na fronteira para o English Speaking. Então você consegue ver quais países são culturalmente mais próximos a quais. Tá? Então isso aí foi feito com questionário e realmente foi um trabalho muito árduo, de anos e anos, muito dinheiro foi gasto nisso daí, tá? Para construir esse mapa. Será que a gente consegue, a partir desses dados de mídias sociais, reproduzir esse mapa ou criar um mapa que faça tanto sentido quanto esse mapa? Então vamos lá. Como que a gente consegue, então, extrair esse mapa cultural a partir dessas mídias sociais? Vamos pensar. Então eu, né, Pedro, eu tenho meu celular, tenho meu tablet e eu uso ele para relatar algumas preferências minhas. Então, por exemplo, se eu faço um check-in em um restaurante japonês, o que isso indica? Isso indica que eu gosto de comida japonesa. Aí, semana seguinte, eu faço check-in de comida japonesa de novo. Indica que eu gosto muito de comida japonesa. Né? E aí eu consigo mapear se eu gosto ou não de determinado tipo de comida ou de determinado tipo de atividade de lazer. Tá? Então, aí eu consigo criar, né, um conjunto de preferências finito, né, bem determinado, para as pessoas. E aí eu vou falar, né, que pessoa gosta ou não gosta daquela determinado tipo de atividade, né, ou determinada preferência. Né? Então, por exemplo, eu gosto da atividade ou comida ou bebida A, né, não gosto da B, gosto da C e gosto da D. Aí eu tenho esse vetor, né, esse vetor com zeros e uns, né, gostam ou não gostam, menos um e um, vocês escolhem, né, que vai mapear minhas preferências. Tá? Então, eu tenho o conjunto de preferências do Pedro Olmo, que sou eu. E aí, eu consigo fazer isso, né? Eu consigo definir, a partir do Foursquare, um conjunto de preferências. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar só os check-ins em food and drink. Então, o que as pessoas comem, o que as pessoas bebem. Eu vou pegar esses check-ins, criar um conjunto de categorias, de preferências e falar assim, olha, o Pedro gosta de comida japonesa, o Pedro gosta de café, né? O Pedro gosta de ir em pub e assim por diante. Tá? O Pedro não gosta de comida tailandesa. Tá? Eu consigo criar, então, esse vetor de preferências. A gente usou 280 mil check-ins em fast food, 411 mil check-ins em slow food. O que é o slow food? Fast food é o McDonald's, tal, Starbucks, assim por diante. Slow food são os restaurantes mais tradicionais de comida bem específica, comida brasileira, tá? Comida o Casa dos Contos, por exemplo, esse tipo de coisa, tá? E lugares de bebida, são os pubs, os bares, os coffee places e assim por diante. Tá? Então aqui estão todas as categorias que a gente analisou, tá? Categorias de slow food, olha lá. Tem comida africana, americana, tá? Comida asiática, comida peruana e assim por diante. E aí eu tenho uma distribuição quase uniforme em todas as categorias. Então não tem nenhuma categoria que tem muito mais que a outra não, tá? Isso é legal. Então vamos pegar aqui, por exemplo, essas pessoas. Então eu tenho essas 6 pessoas e cada uma dessas pessoas tem um mapa de preferências. Ó. Então essa primeira pessoa aqui, ela gosta da primeira, não gosta da segunda, gosta da terceira, gosta da quarta, não gosta da quinta e gosta da sexta. Então são essas 6 preferências, eu consigo falar se elas gostam ou não. O que eu faço a partir disso? Eu consigo ligar as pessoas que são parecidas. Né? Então todo mundo, por exemplo, tá? Eu vou usar esse parâmetro meu, 65%. Todo mundo
que tem uma similaridade maior que 65%, eu vou conectar elas. Fala assim, essas duas pessoas são parecidas. Tá? Então, por exemplo, eu conectei essas duas pessoas aqui. Ó. Por quê? Porque as duas, elas têm pelo menos quatro, né, preferências iguais. Tá? Então, elas gostam do primeiro, né, aqui está diferente, na segunda, a terceira está diferente, e as outras três está igual. Então, eu consigo conectar essas duas pessoas. Tá? Só que, é claro, eu vou fazer isso para todas as pessoas da minha base. Né? Para centenas de milhares de pessoas que eu tenho na minha base. E aí eu criei esse mapa daqui. Tá? Cada pontinho é uma pessoa. E cada cor vai falar que essa pessoa é de um determinado continente. Então, ela é da África, Ásia, Europa, América do Norte, América do Sul e Oceania. Olha que interessante aqui. De um lado, eu tenho as pessoas da Ásia. Do outro lado, eu tenho as pessoas da América do Norte. No meio aqui, eu tenho as pessoas da Europa e da América do Sul, né, um pouco da África também espalhada, mas olha o que a gente nota aqui. A gente nota uma clara divisão, né, do Ocidente com o Oriente. E a Europa, que é a divisão geográfica entre Ocidente e Oriente, está lá no meio também. Tá? Então, foi o primeiro insight interessante que a gente extraiu disso aí. Então, o que mais que a gente pode fazer? A gente pode agrupar as pessoas de Belo Horizonte, né, e as pessoas de Nova York, para dizer quais são as preferências da cidade de Nova York, quais são as preferências da cidade de Belo Horizonte. Tá? E é claro, aí já não é mais um 0 ou 1. Aí é um vetor, né, com valores contínuos, de 0, 0.1, 0.8, tá? Até 1, quando é a preferência máxima, né? Todo mundo da cidade gosta de fazer aquilo. Tá? Então agora eu tenho esse vetor de preferências para cada cidade do mundo. Tá? E da mesma forma para cada país do mundo, ou então para cada bairro que existe no mundo. Tá? Eu consigo, né, definir essa região geográfica do jeito que eu quiser. Tá? Então, e como que eu verifico se essas preferências, esses vetores de preferência são iguais? Eu vou usar correlação, simplesmente correlação com uma métrica de distância, simples. Tá? Poderia usar distância euleriana, qualquer outra distância. Tá? Estou usando correlação. Então aqui, gente, é a matriz de similaridade entre 33 cidades que existem no mundo. Então, por exemplo, ó, começa aqui com as cidades brasileiras, depois tem algumas cidades americanas, algumas europeias e algumas asiáticas. Tá? Olha que interessante. As cidades do Brasil são muito parecidas entre si. Né? As preferências, né, que são as preferências de slow food, tá? Daquele restaurante que as pessoas vão e ficam mais tempo lá. Né? As cidades brasileiras são muito parecidas entre elas. Dos Estados Unidos também são muito parecidas, e aqui da Indonésia e aqui do Japão. Então eu consigo ver os clusters das cidades para o mesmo país. Tá? Mas aí eu também consigo ver alguns países, né, algumas cidades de países diferentes que também tem uma correlação relativamente alta. Tá? Aqui até um azulzinho mais claro indica isso aí. Tá bom? Beleza. E eu consigo ver também correlações temporais. Né? Da mesma forma que a gente viu anteriormente, a gente consegue fazer isso para esse tipo de check-in. Então, como que são os check-ins de comida e bebida nas cidades do Brasil? Não tem check-in nenhum até 11 horas da manhã, né? E aí chega na hora do almoço, é onde tem um pico maior. Tá? Ao contrário, nas cidades americanas, o maior pico é no jantar. Tá? Então, eu consigo ver essas diferenças também para o horário dos check-ins, inclusive para os dias de semana, para fim de semana, consigo abrir isso da maneira que eu quiser. E aí, gente, dado esses vetores, né, que a gente pode colocar as preferências, consegue colocar o horário dos check-ins, o dia da semana ou não, a gente consegue criar extrair os componentes principais, tá, que vão explicar a variabilidade nesses vetores de preferências, para criar um mapa cultural semelhante ao mapa cultural que o World Value Survey fez. Né? Então, esse aqui é um mapa cultural para cidades. Então, a gente pegou quais são as cidades mais próximas, né? E a gente mostrou aqui os componentes principais, né, culturais dessas cidades. E a gente consegue ver que as cidades brasileiras são muito próximas entre si, né? Assim como as americanas e como as asiáticas. As europeias, olhem que interessante, elas, mais uma vez, elas estão no meio do mapa, indicando, né, que elas estão ali representando um pouco de cada uma das culturas. Tá? E aí, quando a gente compara com esse mapa feito pelo World Value Surveys,
né, dá pra gente... Opa, deixa eu colocar aqui. Bem, não veio. Mas, de qualquer forma, quando a gente compara esse mapa feito pelo Osvaldo Survey e o nosso mapa, as diferenças são muito marcantes. Tá? São muito similares. A gente consegue colocar no mesmo agrupamento países, né, da América do Norte, países da América do Sul, né, e identificar, inclusive, relações interessantes. Quando a gente olha para atividades diferentes, né, como só olhar bebidas, a gente consegue ver que o Brasil ele é muito mais parecido, né, as pessoas do Brasil bebem muito mais parecidas com as pessoas da França que da Argentina. Tá? Algumas relações muito interessantes. E o mais importante para a gente é que, enquanto o Old Value Survey gastou milhares de questionários, milhares de anos para conseguir chegar naquele mapa, né, muito dinheiro, claro, a gente, com uma semana de dado, né, e um aluno de pós-graduação, fez o mesmo mapa. Tá? Então, em suma, tá, para resumir, mídias sociais, tá, os dados das mídias sociais têm um papel gigantesco e fundamental para a gente conseguir melhorar a qualidade de vida da gente. Tá? A gente consegue entender muito melhor, né, a sociedade a partir de olhar, a partir da observação desses dados. Tá? Então, é uma oportunidade fantástica para a gente, cientistas da computação, porque a gente tem os meios para processar, extrair, né, esses dados. Tá bom? Então, é isso aí. Todos esses resultados, eles foram publicados na mídia, no MIT Tech Review, na revista Info e outras revistas. Tá? E também tem vários artigos técnicos que quem tiver interesse pode me procurar, que eu passarei o PDF com prazer para vocês. Tá bom? Então, mais uma vez, obrigado a todos.